programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com Tereza Costa do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Pessoa com Deficiência, o IBBD. A Tereza desenvolve esse trabalho já há muitos anos, já esteve mais de uma vez aqui no nosso programa, contando das lutas, que são sempre muito difíceis, a favor dessas pessoas com deficiência. No artigo mais recente do jornal que ela publicou, ela revela que tem acontecido no Brasil um fenômeno muito frustrante, muito desagradável. A pessoa com deficiência ganha, mas não leva. Quer dizer, vota-se uma lei, adota-se uma norma, mas na prática isso não acontece. Então, a partir da leitura desse artigo e pensando na realização desse programa, eu comecei a prestar atenção na rua em certas coisas que a Tereza nos contou aqui. Por exemplo, hoje nós temos mais na rua, e, por exemplo, dentro de certas lojas, às vezes bancárias, um piso de placas metálicas que é para orientar o cidadão, né? Aí uma coisa que me chamou a atenção desta vez foi que muitos ônibus têm pintada na lataria aquele símbolo do cadeirante, né? Só que a gente olha para aquele ônibus, o cadeirante não tem como ter acesso. O que é um exemplo desse do ganhou, mas não levou? Todos dois são exemplos perfeitos do ganha, mas não leva. Por quê? Porque agora a lei obriga as empresas de ônibus, por exemplo, a serem acessíveis, terem os ônibus acessíveis. O que acontece? Um ônibus de cidade, um ônibus urbano, ele precisa ter um elevador. Esse elevador geralmente não funciona. Ou porque está quebrado, ou porque o motorista não foi treinado para usá-lo, ou porque o motorista não tem a chave. Enfim, o elevador geralmente, quando funciona, demora muito. Já houve casos dos outros passageiros do ônibus se revoltarem. E com razão, porque eles têm que chegar no seu trabalho na hora certa. E se demora meia hora para conseguir abaixar né? Mas meia hora para baixar um elevador? Abaixar e levantar, por quê? Porque não sabe, procura a chave, aí pede ajuda do espaço popular, aí não sabe como colocar a cadeira, não sabe como prender a cadeira, enfim, é uma epopeia um cadeirante pegar um ônibus. É impressionante, assim, ir assistir ou ir com um cadeirante pegar um ônibus é uma lição de vida, porque a grande maioria dos ônibus, apesar de ter o símbolo, hoje eu acho que pelo menos uns 50% da frota já deve estar acessível, a acessibilidade não funciona. Então nós ganhamos e não levamos. Tanto ganhamos na lei, o prazo da lei já passou há muito tempo, como ganhamos na justiça. O IBDD tem uma ação civil pública na justiça que manda que os ônibus sejam acessíveis, com multa diária se não for acessível. E, no entanto, mesmo aqueles que têm elevador, o elevador não funciona, ou seja, não torna viável o uso do ônibus pelo deficiente. E a situação do cadeirante no avião? Porque houve há algum tempo um acidente seríssimo, um cadeirante foi desembarcar do avião e parecia lá um elevador no alto de uma escada, foi mal operado, não prenderam direito e parece que ele caiu, não sei se sobreviveu ou não. Isso é comum? No avião é terrível. Por que no avião é terrível? Porque no avião já começa nesse problema de acesso ao avião. Não é? Nem todos os aeroportos têm fingers, então nem todos os aeroportos o cadeirante pode entrar direto no avião. Então, essa questão que você falou da pessoa ter caído foi um drama. Muitas vezes eles esquecem. Outro dia, eu acho que foi Marcelo Rubens Paiva, ficou esquecido no avião. Porque desceu todo mundo e o deficiente é o último que desce, fica esperando a cadeira de roda, e esqueceram que ele estava lá dentro esperando a cadeira de rodas. Ele teve que ligar para alguém pelo celular e dizer, olha, me esqueceram aqui. Né? Mas, além disso, os corredores dos aviões são muito estreitos. Então, o cadeirante, ou ele senta no primeiro lugar, e para isso ele tem que ser colocado no colo, coloca a cadeira dele do lado, olha só a mão de obra, coloca a cadeira dele na entrada
do corredor do avião, coloca o cadeirante no colo, 2 pessoas, uma nas pernas, outra nos braços, e coloca ele na primeira poltrona. Agora a legislação resolveu mudar e dizer que o lugar do cadeirante não é na primeira poltrona, é na 4ª, na 5ª, na 6ª. Então vai ser impossível, eu espero que não se aplique essa legislação, mas enfim, é não conhecer e não viver, não é, a situação que o cadeirante vive. Então o avião, como você disse, ele é ruim na entrada, ele é ruim durante o momento de sentar, depois também na hora de sair o mesmo problema, quer dizer, é uma questão que tem que ser resolvida, não pode ser improvisada como é. E pasme, o que eles têm feito muito no Brasil é obrigar o cadeirante a passar separado da sua cadeira nesses marcos de segurança, né? Por quê? Porque a cadeira, claro, ela é de alumínio, ela vai apitar. Só que o deficiente, na hora que ele tem que sair da sua cadeira para que veja se tem alguma bomba dentro da sua cadeira, ele tem que ir para uma cadeira do lado. E aí o cadeirante passa ou não passa, e ele então é inspecionado manualmente. Então, quando é inspecionado manualmente, você imagina, por exemplo, que em geral os cadeirantes têm ou uma bolsa coletora, ou não é, algum tipo de apoio, né, para alguns problemas que ele tem, que geralmente passam despercebidos. Então você imagina que a polícia vai ver, ou tem um colete né, para sustentar o corpo. Então é de uma falta de sensibilidade todo o funcionamento, né, da viagem de uma pessoa em cadeira de rodas no Brasil. Realmente as empresas precisam mudar isso, porque não adianta a gente ter ganhado e não levado. Bom, fora do Brasil, a meta que se persegue, que eu acho que em alguns países já foi atingida, é que o cadeirante seja autossuficiente, não precisa de 2 pessoas para agarrar ele e botar num banco de avião, né? Onde é que isso funciona melhor? Eu acho que nos Estados Unidos hoje funciona muito bem, no Canadá funciona muito bem. São países em que se evoluiu muito nessa questão, ou por um olhar social, ou por um olhar mesmo, por exemplo, da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, tudo teve que ser mudado lá. Para você ter uma ideia, a legislação americana é do mesmo ano da brasileira. Lá houve uma transformação imensa em todos os hábitos, não é? Desde emprego até transporte, não é? Os ônibus são com piso baixo, você vai em Paris, os ônibus são com piso baixo, vai na Alemanha, há um respeito enorme pelo deficiente, mas, claro, no Brasil a gente ainda está aprendendo o que a gente tem de legislação. Nossa legislação é melhor que a americana, mas a gente... A nossa legislação é melhor. Então a tapeação é maior. Tem uma pesquisa internacional de um instituto, o IDRM, que o instituto pesquisou há uns 9 anos atrás, agora ano que vem deve ter a pesquisa seguinte, sobre legislações inclusivas nas Américas. E o Brasil ganhou o título de melhor, depois do Brasil e do Canadá, depois da americana. E, no entanto, na hora de efetivar, a gente vê que o deficiente nos Estados Unidos tem condições, como você disse, de independência, de vida independente, que no Brasil não tem nenhuma, né? Nenhuma. Mas não é só o cadeirante, né? Que outros tipos de deficiência levam a pessoa a ter uma vida pela metade? Eu acho que, eu diria todas. Agora, você comentou no iniciozinho sobre o cego que vai ao banco, não é? O piso tátil. O piso tátil, por exemplo, outro dia a nossa advogada, que é cega, que dirige a parte de defesa de direitos, é advogada, é uma pessoa fantástica. E ela foi a uma reunião do Conselho Municipal dos Deficientes e teve a visita de alguém explicando o programa de financiamento de um banco. E ela disse: olha só, eu gostaria muito de ouvir a sua explicação sobre o programa de financiamento, mas eu antes gostaria de poder entrar no seu banco. Sabe por quê? Porque, assim, eu entro no banco, o piso tátil
leva a uma porta onde eu tenho que ser revistado, onde eu tenho que tirar meu celular. Eu já não enxergo para poder tirar meu celular, onde é que eu vou botar meu celular, como é que eu vou passar. Tudo bem. Percebem que eu sou cega e me ajudam. Então eu consigo entrar. Eu entro e me colocam numa fila para pegar a senha. Só que eu não enxergo, o emissor da senha. Então eu tenho que pedir ajuda. E não vou poder ler a senha. Então a senha não vem em braille. Eu tenho que pedir ajuda para me darem a senha, para lerem o meu número. Aí me mandam sentar numa cadeira, para esperar que eu seja chamada. Só que eu não vou ser chamada, porque vai aparecer também, outra vez, uma luzinha com... Então, desculpe o riso. Mas ela conta rindo, ela conta isso rindo. Ela disse, mas aí eu tenho que pedir a pessoa que está do meu lado para me dizer quando o meu número vai ser chamado. E quando eu chego na mesa da pessoa que vai me atender, ela não tem nada em braille para me dar. Então não adianta nada ela me falar de financiamento, porque eu não vou poder ler em braille, eu não vou poder memorizar tudo que ela vai me dizer e eu vou ficar sem saber as condições do financiamento. Então, primeiro você resolve toda essa parte minha de cidadania, que depois eu vou pensar na questão do financiamento, não é? Então é isso, né? Faz de conta que colocou um piso tátil para que a pessoa tivesse a sua acessibilidade. Mas a acessibilidade é tudo. Acessibilidade não é só você fazer uma rampinha na calçada para lugar nenhum. Tem rampas aí que levam a lugar nenhum, de que adianta, né? Quantas pessoas no Brasil são vítimas da deficiência visual? E quantos cadeirantes existem no Brasil? Nós não temos números, os números do IBGE são números muito difíceis, são números que dizem que, em tese, 1/4 da população brasileira é deficiente. 1/4? O que é impossível, 24,6% foi o que o IBGE disse. Depois o IBGE explicou que isso eram todas as deficiências, mas essa explicação, que só 6,7% eram deficientes graves, mas não existe o conceito de deficiente grave. Qual é então a questão? É que contaram errado. Né? Contaram errado por quê? Porque se você chegar em uma cidade do interior e perguntar a uma pessoa, a uma senhora de mais idade, se ela enxerga, ela vai dizer que não, porque ela está com catarata, não teve acesso à operação de catarata. Né? Então, ela não enxerga, mas ela pode ficar boa, ela não é cega, ela não está, né? Então, assim, se for desse modo, o censo não reflete a realidade, né? Ele não traz perguntas e nem traz conceitos que possam trazer o real número de pessoas com deficiência no Brasil. 1/4 da população brasileira não é. A catarata é uma fatalidade em função da idade, né? Sem dúvida, todos nós, né? Há casos fantásticos. O Dr. Barbosa Lima Sobrinho viveu 102 anos, trabalhou até o seu último dia de vida, escrevendo o artigo semanal dele para o Jornal do Brasil, e ele estava lúcido, alguma dificuldade de visão, mas com os óculos ou até com a lupa, ele todo dia lia os jornais, os livros, essa coisa toda. Então, eu queria já lhe deixar uma pergunta. A idade cria, por definição, deficiências? Não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com Tereza Costa do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa das Pessoas com Deficiência, sobre as dificuldades das pessoas com deficiência no Brasil, porque, como ela escreveu em seu artigo mais recente,
o deficiente no Brasil ganha, mas não leva. A nossa legislação é considerada a melhor do mundo, mas na prática não funciona. Então, uma pergunta que ficou foi a seguinte: a pessoa idosa, a pessoa depois de certa idade, tem, por definição, deficiências. Há muitos idosos no Brasil com problema de catarata, por exemplo. A idade constitui, por definição, uma forma de deficiência? Não, acredito que de jeito nenhum, ainda mais hoje, quando a gente sabe que, né, a gente tem mais idade, mas continua jovem, né? Então, eu acredito que não. Acho que a idade traz alguns problemas que causam deficiências, como o acidente vascular cerebral, né, como, por exemplo, cegueiras que não têm a ver com catarata, porque a catarata é perfeitamente corrigível, não é? Mas cegueiras, por exemplo, lesões da mácula e outros tipos de cegueira que vêm também com a idade, não é? Então, perda de audição, muitas vezes ela é uma perda irreversível, então ela traz uma deficiência definitiva, mas não que seja sinônimo de ficou mais idoso, não, né? Ficou deficiente. É uma característica que vai acontecendo por causa da perda de determinadas possibilidades, né? De determinadas capacidades que as pessoas têm e que há essa perda, né? Então, eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que fica surda pela idade, ela tem, né, é classificada como deficiente, não é? Mas ela aí tem que ter todas as características de que é irreversível. A deficiência só é considerada deficiência quando ela é irreversível. Né? Então esse é um ponto que, por exemplo, faz com que a catarata não seja uma deficiência, né? Porque ela é reversível. Embora esses casos repetidos, né, chega a ser irritante, né? Eu imagino o cotidiano de vocês tendo que discutir todo dia a questão do ônibus, a questão do avião, a questão do acesso ao banco, né? Toda a gente lê no jornal, pois agora tem esse piso, né, que orienta o cego, não sei o quê, e eles barram já na porta giratória no saguão do banco. A que outros problemas vocês estão dando prioridade? Nós temos na área de defesa de direitos, que é a área que trata, né, de levar para a justiça questões que não conseguem ser resolvidas administrativamente, de direitos de cidadania do deficiente. Eu costumo dizer que a gente não trata lá no IBDD do divórcio de um deficiente. Ele tem que procurar um advogado que faça ações de divórcio. Ele lá trata das questões específicas de direitos que foram, de alguma forma, usurpados, que não foram respeitados por causa da sua deficiência. Então, por exemplo, nós hoje temos muito cuidado com questões que dizem direito ao direito à vida, dizem em relação ao direito à vida. E uma das que mais tem nos constrangido ultimamente são todos os aparelhos que dão ajuda respiratória, apoio respiratório para pessoas que têm dificuldade, ficam com uma lesão pulmonar ou uma lesão muscular e que precisam de ajuda respiratória, apoio respiratório. O que acontece nesses casos? Essas pessoas precisam de aparelhos que são caros e que muitas vezes eles precisam entrar na justiça para ganhar, porque eles não são disponibilizados pelo SUS. Eles precisam ficar em casa e precisam ter esses aparelhos. Esse aparelho é para ser usado em casa? Para ser usado em casa diariamente. Né? Então o aparelho tem que ficar permanentemente na casa da pessoa. Exatamente. Né? E ele precisa ser concedido, né, pelo sistema de saúde brasileiro. O que acontece? Até algum tempo atrás, nós tínhamos que pedir que as verbas fossem separadas, né? Que fossem, de certa forma, o que acontecia? A justiça colocava essa verba à disposição do deficiente, o deficiente então usava essa verba para o aparelho ou para a reabilitação e depois prestava contas, né, do que ele tinha gasto. Isso era difícil? Era muito difícil. Nós, uma vez, sofremos muito, eu pessoalmente, porque fiquei até o último momento junto com os advogados, com um rapaz que precisava urgentemente de um aparelho desse para respirar e morreu antes de conseguir que a justiça desse. A justiça deu, mas antes de conseguir que fosse entregue o aparelho. Então, hoje,
eu até falo no meu artigo disso, a Justiça está dizendo que o Hospital Cardoso Fontes, nós estamos com um caso aberto no IBDD com isso, o Cardoso Fontes vai conceder esse aparelho, só que o Cardoso Fontes diz que não tem esse aparelho para entregar e que não tem como. Então, é mais uma vertente do ganha, mas não leva. Existe um programa no Ministério da Saúde de apoio ventilatório, como se chama, a ajuda desses aparelhos. Só que o programa não funciona, na verdade. O programa não é efetivo. Então não adianta dizer que o Cardoso Fontes vai conceder o aparelho se o Cardoso Fontes não tem como conceder o aparelho. E a pessoa então fica dependendo entre a vida e a morte até que ela possa realmente ter esse aparelho. O que nós vamos pedir agora? Que haja um bloqueio da verba na Secretaria de Saúde para que a pessoa com deficiência possa comprar o seu aparelho. Se esse rapaz que morreu, se o aparelho chegasse 24 horas antes, ele estaria vivo até hoje? Estaria, né? Então, assim, a gente sofre muito com essas questões, e são questões que falam do direito à vida. Às vezes, uma pessoa que pagou um plano de saúde a vida inteira e o plano de saúde se recusa a atendê-lo. Então, essas são as questões que são mais imediatas, mais urgentes, e que a gente não pode esperar nem um minuto para poder estar acompanhando. A gente faz um acompanhamento assim permanente, de ir ao fórum todo dia, de tentar despachar com o juiz, para que possa garantir esse direito à vida. Quantos advogados vocês têm que ter para salvar essas vidas? Nós somos 3 advogados, temos 3 advogados, a gente também não pode ter muitos, né? Mas 3 muito dedicados, né? E que, no fundo, são ações que é interessante isso. Em geral, o juiz não nega o direito. Ele diz, a questão é indiscutível, como nas ações civis públicas, por exemplo, da acessibilidade nos prédios públicos ou nos prédios particulares de uso coletivo. A sentença é sempre, não se discute o direito, se discute a execução, né, de como acessibilizar, quando o Estado vai, prazo para acessibilizar, mas o direito à acessibilidade é um direito que a Justiça não discute. Ainda bem, né, que desse lado nós temos apoio. Nos últimos anos ou nas últimas décadas, a situação tem melhorado ou tem piorado? Tem melhorado muito. Eu acho que sim. Eu acho que o que tem melhorado é que, como a sociedade vem se abrindo, né, para todas as características que são características muitas vezes individuais, respeito ao negro, respeito ao homossexual, respeito a diversas maneiras de ser, cada um tem o direito de ser como é. Eu acho que isso também trouxe um respeito, um olhar diferente para o deficiente, que era sempre colocado de lado, que era sempre, né, de certa forma, ele não tinha os direitos que todo mundo tem. Então, hoje, esse olhar mudou. Mudou também porque as Paralimpíadas estão aí, mostram deficientes eficientes, né? Mudou por uma série de motivos, mas mudou. Eu acho que o mais importante hoje nessa mudança é o olhar da sociedade, que está passando de um olhar de pena para um olhar de inclusão e respeito. Eu acho que isso sem dúvida. Nos 8 anos da era do governo do presidente George Bush, o governo dos Estados Unidos fez tudo para impedir as pesquisas com célula-tronco. Infelizmente temos agora o Barack Obama, que reabriu essas pesquisas, e o que a gente percebe é um avanço científico da maior velocidade. Então, o que eu queria saber é o seguinte: em que medida esse avanço científico dos últimos anos vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência? Vai contribuir imensamente. Eu acho que esse avanço científico vai ser uma mudança espetacular na vida das pessoas com deficiência, em tudo, tudo. Desde, por exemplo, você poder ter uma bengala para cego que tenha mais do que seja apenas um pedaço de madeira que guia o cego, até mudanças na forma de enfrentar doenças, né? Eu tinha um amigo que era um grande oftalmologista e que ele dizia que toda vez que o Fantástico falava de alguma cura de alguma doença, ele no dia seguinte, na área oftalmológica, no dia seguinte ele tinha uma fila imensa de pessoas na porta dele
pedindo para ser curado, não é? Não é nenhuma cura milagrosa, não há milagre, mas a evolução no tratamento e na abordagem das doenças, até mesmo na descoberta das origens, né, dessas deficiências, ela vem sendo fantástica. E eu acredito que algumas, por exemplo, vão sendo superadas, algumas formas de cegueira, de perda auditiva, mesmo de lesões medulares, vão sendo superadas rapidamente nos próximos 10, 20 anos. A grande dificuldade é a questão da deficiência intelectual. A deficiência que traz a dificuldade de aprendizado, ela ainda é muito pouco conhecida e ainda é preciso conhecer muito o funcionamento do cérebro para se chegar a uma abordagem adequada de como lidar com essa questão. Bom, nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu já deixaria a pergunta para a retomada dessa entrevista. Qual é o papel do esporte, por exemplo, das Paralimpíadas, na evolução da qualidade de vida das pessoas com deficiência? Até já. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de TV. Nós estamos conversando hoje com Tereza Costa do Amaral, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Pessoa com Deficiência, o IBBD, sobre o tema do último artigo que ela publicou na imprensa, segundo o qual o deficiente no Brasil ganha, mas não leva. A nossa legislação é considerada a melhor do mundo e, na prática, não funciona. Então, a pergunta que ficou, quer dizer, uma coisa que não depende tanto da legislação. O esporte, por exemplo, as Paralimpíadas, que vamos ter brevemente aqui no Brasil, que contribuição oferecem para a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência? Sem dúvida, as Paralimpíadas foram um avanço imenso para as pessoas com deficiências, e em diversos aspectos. Eu acho que a melhoria da qualidade de vida, como a gente comentou, começa mudando o olhar, a mudança de olhar da sociedade. Eu, pela primeira vez, nas últimas Paralimpíadas, percebi pessoas na esquina conversando sobre deficiente. Você viu aquele deficiente, como é que ele joga vôlei? Quer dizer, eu nunca tinha visto isso, né? Não se fala sobre deficiente. E quando se fala para ter pena ou para dar esmola, né? Então, você ouvir na esquina, né? Eu tive uma alegria imensa, nunca esqueci a esquina em que lá perto do IBDD, duas pessoas conversavam sobre os Jogos Paralímpicos, né? Então essa evolução foi imensa. A evolução também de toda a abordagem do que é feito tecnologicamente para as Paralimpíadas, né? Desde, por exemplo, as pernas, né? Quase como se fosse Fórmula 1, né? Dos carros, né? Ali são desenvolvidos todos os instrumentos e todas as potencialidades de aparelhos de ajuda, de apoio tecnológico para as pessoas com deficiências, desde pernas mecânicas avançadas, não é? Até cadeiras de rodas que possam, por exemplo, dar a possibilidade de competir melhor, bicicletas para competição. Então, diversas formas de apoios tecnológicos vão sendo desenvolvidos nas Paralimpíadas para os Jogos Paralímpicos e depois vão sendo, né, transformados em usos em instrumentos ou aparelhos de uso diário, né? Foi assim que se desenvolveu, por exemplo, a perna que o Pistorius usava, né, quando corria, que são pernas fantásticas, não é? E que dão a possibilidade de Quer dizer, correr. Isso já saltou da Paralimpíada para o cotidiano? Ah, sim. Nos países onde há mais possibilidade de recursos financeiros, hoje já é uma realidade que as pessoas têm esse tipo de aparelho. Aqui, como você me perguntou sobre o que o nosso escritório de advocacia faz, por exemplo, nós entramos com ações para que a pessoa com deficiência ganhe uma dessas pernas especiais.
Por quê? Porque a perna que o SUS dá, ela é péssima. Como eu costumo dizer, e é uma piada que corre normalmente entre os deficientes, deficiente tem duas alegrias. O dia que ele ganha a prótese no SUS e o dia que ele põe a prótese em cima do armário. Né? Porque aquelas próteses são próteses pesadíssimas, são pernas artificiais, pernas mecânicas pesadíssimas e que não dão a possibilidade da pessoa usar. Né? Então, essas novas formas de apoio, desde pernas mecânicas fantásticas até cadeiras de rodas motorizadas, leves, fáceis, porque uma cadeira de roda motorizada, isso é interessante. Uma cadeira de roda motorizada, ela existe para as pessoas que não conseguem, por exemplo, mexer com o braço. Elas não existem porque a pessoa está com preguiça de rodar a roda, não. Elas são feitas para tetraplégicos que só conseguem mexer com 2 dedinhos ou com aquele fiozinho de sopro, tem algumas que são de sopro. Não sei, eu tenho visto, e o que se nota é o cadeirante, numa cadeira dessa, ele tem muito mais desenvoltura. Sim, mas ela pesa, ela não entra em qualquer lugar, ela não entra num carro, normalmente ela é difícil porque ela dobra muito pouco, então ela é difícil de transporte. Então ela tem umas características, mas hoje isso tudo vem ficando muito melhor, né? Para você ter uma ideia da evolução, antigamente as cadeiras de rodas eram todas de ferro. Hoje as cadeiras são de liga, de aço ou de titânio, são cada vez mais leves, são levíssimas, né? E para um cadeirante que seja mais ágil, ele prefere a cadeira de roda que ele pode, se ele tem o movimento das mãos, que ele pode bater, como eles chamam, com as mãos, do que a cadeira de roda motorizada. Agora, para se ter uma cadeira de roda no Brasil, voltando ao tema inicial nosso, precisa-se entrar na justiça. Para ter uma cadeira de roda motorizada, para ter uma cadeira de roda de qualidade, porque o SUS só distribui 3 tipos de cadeira de roda e mesmo esses 3 tipos, se estiver dentro do orçamento daquele mês ou daquele ano. Porque se você for no município em que não tem mais orçamento para aquele tipo de cadeira, o deficiente fica o resto do ano sem receber cadeira. Quer dizer, ele ganha porque ele tem direito à cadeira pelo SUS, mas ele não leva porque a cadeira não está disponível. Então, essas questões todas, elas terminam dificultando muito o acesso no Brasil a toda essa evolução que o mundo já teve de transformar a Fórmula 1 em realidade, né? Então, ainda é difícil. Bom, um dos maiores cientistas da atualidade, o Stephen Hawking, que eu acho que é inglês, não sei se viveu a vida inteira, mas pelo menos há muitos anos vive em cadeira de roda, tem até dificuldade de falar, e é um dos maiores cientistas do mundo. Quer dizer, muito do que a ciência, sobretudo a ciência astronômica, conhece hoje, deve ao trabalho dele. Os livros dele são fantásticos. Né? Ele no Brasil chegaria onde chegou lá? Não. Ele no Brasil não sairia do quarto dos fundos da casa. Porque ele não conseguiria... Primeiro, eu acho que dificilmente ele teria passado da primeira infância. Ele tem uma doença incapacitante, evolutiva, piora a cada tempo, mas no Brasil, as atenções primárias, não é? As atenções de prevenção, não é? de estímulo toda a fase de reabilitação, ela é muito pouca, ela praticamente não existe. O Brasil praticamente não tem política de reabilitação física ou mesmo oral, enfim, para o cego também. Ele não desenvolveu essa parte da medicina que é a reabilitação precoce, a reabilitação que a gente precisa ter na primeira infância. Às vezes a pessoa nasce com um resquício de audição e ela pode crescer com praticamente uma normalidade de aprendizado, de fala, se ela tiver reabilitação adequada. Mas no Brasil isso não existe. Para você ter uma ideia, o aparelho de audição tem que ser feito licitação aparelho por aparelho. Cada aparelho uma licitação? Então, por quê? Porque um aparelho, ele é
especial, ele tem que ser moldado, ele tem que ter as características de cada pessoa. Isso leva a que ele precise ser comprado de uma forma individualizada. Então, quando o aparelho chega, a criança já passou um ano, a criança já evoluiu sem ouvir, né? A criança já perdeu um tempo de aprendizado. E muitas vezes, quando o aparelho chega, ele já não serve mais na criança, porque a criança cresceu muito e ele já não serve no lóbulo, né, onde ele tem que ficar, né? Então, essas questões todas, sim, a tragédia é que essa criança, se fosse atendida a tempo, essa é a grande tragédia. Virar um Villa-Lobos, um Tom Jobim. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E então, assim, o Stephen Hawking é o que é porque ele vive na Inglaterra. Né? Porque se ele vivesse no Brasil, ele podia sobreviver à primeira infância, sobreviver à juventude, mas ele jamais teria o acesso à educação, à cultura e à cidadania que o Stephen Hawking tem e que fez dele o gênio que ele é, né? Por que essa diferença entre o Brasil e a Inglaterra? Se a Inglaterra foi vítima, décadas atrás, daquele período da primeira-ministra Margaret Thatcher, que com a sua obsessão privatista cortou tudo que pôde nos programas sociais. Como é que certas coisas sobreviveram lá e aqui nunca deram certo? Eu tenho a impressão que por duas questões básicas, que por mais que ela tenha cortado os programas sociais, ela não cortou nos direitos à vida, direito à saúde e direito à educação. Né? Isso é uma realidade na Inglaterra, né? Você vai à escola, não precisa pagar nada, não é? Você tem direito à escola desde que chegou a idade de ir à escola. Você tem direito a gente sabe que uma mãe que tem um filho tem direito a uma enfermeira em casa desde o momento em que ela vai para casa para ajudar com seu filho. Isso não existe no Brasil, não é? No Brasil não existe nem o diagnóstico se a criança é cega ou surda. Logo no início, que poderia ajudar, o diagnóstico muitas vezes é feito pela mãe que percebe que a criança não ouve, quando ele podia ter sido feito lá nos primeiros atendimentos, né? Então eu acho que vai muito do respeito à vida e à dignidade humana, não vai de programas sociais. Isso eu considero, Augusto, que isso é além do respeito, né? É uma falta total de respeito à vida, à dignidade humana, o modo como as políticas públicas no Brasil enfrentam a questão da pessoa com deficiência. Nesta nossa cultura tão individualista, tão elitista, tão indiferente ao sofrimento do outro, né? Como é que o IBBD sobrevive? Nós sobrevivemos dos serviços que nós prestamos. Ainda é mais uma ousadia, né? Porque nós não recebemos verbas públicas. Porque como nós precisamos ter nossa independência, né? Quer dizer, vocês recusam? Nós recusamos, já recusei diversas vezes verba pública. O que nós fazemos? Nós vendemos serviços para empresas. Por exemplo, a empresa precisa colocar deficientes, fazer recrutamento e seleção. Ela pode procurar o IBDD, ela vai encontrar no IBDD um apoio, como se fosse uma empresa de RH, e ela vai nos pagar. Ela se assusta muito no primeiro momento, porque elas dizem assim: vocês são ONG, como é que vocês vão cobrar? Mas nós precisamos cobrar exatamente para não cobrar nada do deficiente. O deficiente não paga nada, mas as empresas precisam pagar para que a gente possa sustentar o Instituto. Então a gente vive dessa forma, buscando uma independência que a gente espera que seja sempre alcançável, né? Nós estamos agora com 2 minutos apenas de programa. Eu deixaria o uso desses 2 minutos a seu critério. Eu acho que essa questão do respeito ao deficiente, respeito à vida, respeito à dignidade, respeito ao acesso à educação, precisa ser transformado no Brasil em relação à pessoa com deficiência. Eu acho que eu não me conformo que governos entendam que uma ação do IBDD para garantir a vida de uma pessoa com deficiência ou para garantir a acessibilidade tenha que sempre ser negada. Eu não entendo, isso não é... O governo é feito para proteger o cidadão. O governo não é feito para proteger seus próprios interesses. Quando o governo não cumpre uma ação civil pública, ele está desrespeitando a sua própria missão de ser uma forma de
Estado, de nação organizada e quer dizer, se nós temos a justiça nos dando direitos, confirmando o nosso direito, o legislador já nos deu o direito, e nós não conseguimos que o executivo cumpra esse direito, eu acho que isso precisa mudar. Esse olhar do poder executivo sobre a pessoa com deficiência em todo o Brasil precisa mudar. Eles precisam ser nossos aliados. Nós somos cidadãos e, como cidadãos, precisamos que o poder executivo entenda que nós não estamos pedindo favor, muito menos esmola, que nós estamos exigindo direitos e vamos exigir cada vez mais. Obrigado.